Olá pessoal, sou o professor Bellini, voltando para finalizar aqui esse último bloco nosso sobre esse bate-papo sobre desigualdades sociais e tecnologia. No finalzinho do bloco passado estávamos abordando a questão da saúde e da tecnologia, algumas possíveis áreas de atuação, e o que pode ser feito. E agora vamos falar aí do último ponto que nós vamos abordar, que é a inclusão e acessibilidade. Mais pesquisas, pessoal, para corroborar aí o que nós estamos falando. Segundo o IBGE, em 2018, o Brasil possui aproximadamente 208,4 milhões de habitantes. Ainda segundo o IBGE, cerca de 6,7% desse total, ou aproximadamente 13,55 milhões de brasileiros, possuem algum tipo de deficiência. Esse percentual era maior até algum tempo atrás, porque a forma de cálculo e de estudo do IBGE mudou. Até alguns anos, esse percentual era em torno de 20%. Eles fizeram lá alguns ajustes, que também não vamos discutir aqui, mas o fato é, hoje, pelo IBGE, aproximadamente 6,7% da população. Então, 13,55 milhões de pessoas é um contingente considerável. Não dá para fazer de conta que essas pessoas não existem. Não dá para tratar esse número de pessoas como invisíveis. As pessoas com necessidades especiais, com deficiência, elas existem, elas estão entre nós, elas estão convivendo com nós e elas precisam ter as mesmas oportunidades. Isso não é privilégio, isso é direito, isso é igualdade. Ela tem o direito de fazer as mesmas coisas, de estar nos mesmos lugares, de se divertir do mesmo jeito. Isso é garantia. Isso não é privilégio, isso não é favor que nós estamos fazendo. Então vamos começar a pensar também de que forma que nós podemos contribuir através das tecnologias para tornar a vida dessas pessoas melhores. Então, quais são as principais deficiências? A gente tem esse dado também, tirado do IBGE também. Deficiência visual, ela afeta cerca de 3,6% dos brasileiros com menos de 60 anos. E 11,5% dos brasileiros com mais de 60 anos. Então veja, o percentual mais que dobra, entre os que têm menos de 60 e mais 60. E cerca de 0,4% desse total possuem deficiência visual desde o nascimento. Então são aquelas pessoas que já nasceram com deficiência visual. Deficiência física, cerca de 1,3% da população. Sendo que desse total de 1,3%, 46,8% possuem limitações de moderada a severa. Então, são aquelas pessoas que possuem dificuldade de locomoção, não conseguem se locomover sozinhas, precisam de cadeira de rodas e de outros recursos. Deficiência auditiva afeta cerca de 1,1% da população. E desse total, 21% possui grau de surdez de moderado a severo. Então vejam que assim existem, naturalmente nós pegamos aqui as deficiências com maior percentual de incidência, mas existe um número considerável de pessoas com deficiências físicas, visuais e auditivas. E só, chega a ser até meio, falar só, mas só entre essas três deficiências, vejam o contingente de pessoas que nós estamos abordando. Então, por exemplo, como é que uma pessoa com deficiência auditiva ou visual vai utilizar computador? Como é que uma pessoa com deficiência motora vai utilizar computador? Ela não tem direito de utilizar? Tem, é claro que ela tem. Aliás, não é só direito, assim, é uma obrigação nossa fornecermos meios para que ela possa se utilizar disso. Porque isso pode, inclusive, facilitar a própria vida dela. Ela tem o direito de se expressar, ela tem o direito de ver um filme, ela tem o direito de ter uma vida como qualquer um de nós. E como é que nós vamos utilizar do nosso conhecimento em prol dessas pessoas? Então, citar aqui são dois exemplos que são softwares desenvolvidos com esse objetivo. Um deles é o Red Mouse e o outro é o teclado virtual. Na prática, eles trabalham em conjunto. O Red Mouse, está aí a definição para você, é uma solução tecnológica que permite às pessoas com mobilidade reduzida controlar o cursor do mouse pelos movimentos da cabeça. Então, a pessoa que tem
mobilidade reduzida, o movimento que nós fazemos com o mouse, com as mãos, ela pode fazer pelos movimentos da cabeça. Então, à medida que ela movimenta a cabeça, o software é capaz de converter esses estímulos, traduzindo, né, no movimento do mouse. Assim como o teclado virtual, que complementa o Head Mouse. Funciona por meio de um aplicativo que aparece na tela e permite a produção de textos mediante a pulsação de teclas virtuais. Então, à medida, com os movimentos da cabeça, eu controlo o mouse, que por sua vez controla um teclado virtual. Isso possibilita as pessoas com limitações seríssimas, severas, né, de poder, inclusive, se comunicar. Porque às vezes a pessoa não consegue falar, né? Ela tem limitações tão sérias que ela tem limitações de fala, né? Ela não pode escrever, ela não consegue escrever, de alguma forma ela tem que se comunicar. Isso é uma questão até humanitária mesmo, não é só de desigualdade social não. Né? Então, como é que nós vamos fornecer esses meios? Eu acho que, né, como podemos fazer para isso? Né, uma das formas são essas duas tecnologias, mas, por exemplo, se você for pensar, quantos softwares possuem adaptação para pessoas que precisam, que são surdas, né, que precisam da língua brasileira de sinais, Libras? Né? Quantos vídeos vocês assistem que tem esse recurso? Inclusive é uma falha nossa, né? Os nossos mesmo, por enquanto, ainda não tem. Né? Estamos tentando aí consertar isso, né? Porque é necessário. Né? A pessoa tem o direito, sim, de ter acesso à formação, isso é uma garantia legal. Já tive alunos no ensino regular, né, na faculdade, que tinham limitações, restrições auditivas e tinham direito a um tradutor de intérprete de Libras. Né? Porque é uma garantia constitucional do aluno ter a educação. Né? Então, por que não pensar nisso também em pequenas coisas, como os vídeos, como as videoaulas, né, e tantos outros recursos? De novo, são coisas simples, mas que vão facilitar muito. Né? Também a questão de legendas. Há alguns anos, sei lá, cerca de 5, 6 anos, uma vez estava conversando com uma professora de Libras. Ela desenvolve um trabalho bem interessante, né, numa instituição, e assim, ela na época já trazia essa questão, esse posicionamento, até para que pudesse trabalhar com os alunos, né, voltar esse olhar para as pessoas com deficiência, porque além da questão da diminuição, né, que nós estamos tratando aqui, das desigualdades sociais, né, também é uma oportunidade, é um novo segmento do mercado. Né? Nós podemos atuar, devemos atuar por questões humanitárias, mas também até por uma questão, né, qual área dentro da TI eu vou seguir. De repente é a questão de conhecer um pouco mais. Naturalmente os nossos conhecimentos são limitados, então nós vamos precisar fazer parcerias, vamos precisar de capacitações, né? E essa é a vivência nossa no mercado, o tempo todo aprendendo. Mas o fato, existem infinidades de segmentos que nós podemos atuar e temos que pensar nisso, tá? Então, essas 3 áreas que nós abordamos aqui são algumas possibilidades, mas existem outras? Existem. Tá aqui, vou deixar aqui mais algumas sugestões. Né? Por exemplo, mercado de trabalho, capacitação de pessoas. Né? Hoje, qualquer empresa precisa de capacitação para os seus funcionários. E a capacitação à distância é algo a se pensar, né? Tanto pela diminuição do custo, como pela possibilidade da pessoa poder fazer isso dentro das suas horas disponíveis, né? E buscar uma melhoria da sua própria qualidade de vida. Né? A capacitação não deve ser vista simplesmente como algo bom para a empresa, é bom para a pessoa acima de tudo. Quanto mais ela sabe, melhor para ela mesma. Cadeia produtiva, né? Como tornar os meios mais eficientes e com isso proteger o meio ambiente. Quando eu falo em proteção ao meio ambiente, eu também estou falando das desigualdades sociais. Né? Quanto menos nós impactarmos o meio ambiente, melhor. Por uma série de razões que também não vamos discutir aqui, porque a gente vai acabar fugindo do nosso foco, mas é algo a se pensar. Né? Como tornar a cadeia produtiva mais eficiente? Falando pela lógica do mercado, que é lucro, se você tem uma solução nesse sentido,
né, certamente você vai ter cliente garantido. E por outro lado, voltando para a questão social, é o menor impacto possível no meio ambiente. Monitoramento de ecossistemas, por exemplo, para garantir a conservação e preservação de biomas. Então, a utilização da tecnologia para preservação de biomas do meio, né, e o meio ambiente como um todo. Exemplos disso, bem simples. Né, monitoramento de áreas de preservação através de drones e sistemas tecnológicos. Né, então, veja, existe uma infinidade de coisas. Está na hora da gente sair daquela caixinha, né, de sistemas, sei lá, de controle de estoque, de sistemas disso ou daquilo. Né, precisamos expandir os nossos horizontes e voltarmos para as questões sociais. Até porque, de novo, né, nós estamos inseridos nessa sociedade. E não estamos só, quando nós melhoramos a sociedade, não melhoramos só para o outro, não, nós melhoramos para a gente mesmo. Uma visão até um pouco egoísta, mas é o que acontece. Né? Quando eu consigo melhorar a sociedade ao meu redor, naturalmente a minha própria vida se torna melhor. Então, o que nós precisamos? Né? Agir para mudar. Isso é um dos itens que está lá, né, na Agenda 2030 da ONU. Todos esses objetivos de desenvolvimento sustentável, eles não vão acontecer sozinhos. Né? Eles precisam de quem? De pessoas. Eles precisam de recursos para que nós possamos fazer com que isso aconteça. Né? Então, a revolução tecnológica ela não vai acontecer de forma automática, sentados na cadeira esperando. Por isso que lembra lá da técnica do TPC, tira a bunda da cadeira. Né? Somos nós que vamos fazer isso acontecer. Né? A mudança do mundo está em nossas mãos. Né? Não vamos achar que nenhum governo, qualquer que seja, vai mudar isso. Somos nós que mudamos. Porque interesse é nosso. Né? Nós não podemos relegar aos outros. Naturalmente, o Estado tem um papel fundamental, mas é o de promover políticas públicas. Né? A ajuda, o auxílio, o envolvimento depende de toda a sociedade. Né? E nós que tivemos esse privilégio de ter uma formação, eu digo infelizmente privilégio, né? Porque assim, aquilo que era para ser rotina, que era para ser normal, acaba se tornando um privilégio. Né? Mas somos privilegiados. Né? Tivemos aí uma formação e é o nosso papel ajudar aqueles que possuem uma condição ainda inferior. Né, no sentido de desenvolvimento mesmo, no sentido de capacitação, não inferior como pessoa, por favor não entendam por esse aspecto, né, mas é papel, né, nosso e de toda a sociedade. Motivos que travam esse avanço, né, o que pode atravancar esse avanço, que nós já falamos também. Né, são restrições associadas ao fornecimento de tecnologia, ausência de infraestrutura e conectividade. Conectividade, por exemplo, acesso, né, à internet, que ainda não é tão comum, infelizmente, nos dias de hoje. Incompatibilidade de padrões tecnológicos e uma série de outros fatores. Então, tudo aquilo que nós estamos também aqui listando como dificuldades, podemos ver como oportunidades. Então, se a conectividade é um fator que trava, ótimo, é um ponto onde eu tenho que atacar. Né? É algo que eu tenho que combater. Então eu já sei, ali eu tenho demanda de mercado. Com isso eu me desenvolvo profissionalmente e eu também auxilio a sociedade como um todo. E aí, pessoal, depois de tudo isso, vocês ainda acham que a TI não vai ajudar a combater as desigualdades sociais? Ainda continua com a mesma ideia? Eu espero que não, né? Que com esse nosso bate-papo aqui nós possamos ter mudado isso, né? Deixar de ver a tecnologia somente como um vilão, né? Aquele ramo que veio para trazer desemprego, que veio para trazer desigualdade, não é. Voltando lá para o comecinho do nosso bate-papo, o que acontece? A tecnologia faz parte do processo natural de evolução e que nós não vamos conseguir frear de forma alguma, ainda bem, né? Porque de novo nós fomos feitos para a evolução. Né? Então o que nós temos que fazer? Buscar alternativas para minimizar os impactos. Minimizar os impactos das desigualdades sociais utilizando a própria tecnologia, que sim, inevitavelmente vai trazer alguns desempregos, né? Mas que por outro lado existe um universo a ser explorado.
e nós estamos ainda engatinhando em termos tecnológicos. Né? Muita coisa ainda está por vir, muita coisa ainda pode ser feita. Né? E para isso nós precisamos da capacitação, para isso nós precisamos de inclusão, para isso nós precisamos de uma sociedade menos injusta, né? Onde as pessoas tenham chances iguais. É muito bonito falar em meritocracia, mas a meritocracia só funciona quando todos têm as mesmas chances. Né? Se eu não garanto a todos a mesma chance, não dá para se falar em mérito. Continua sendo privilégio, sim. Né? Então nós temos que lutar contra esses clichês, esses falsos conceitos, né, para trazer um mundo mais justo, que eu acho que suponho deva ser o desejo de boa parte das pessoas. Nós citamos um pouquinho aí na nossa fala o empreendedorismo social. Não vou abordar isso aqui porque também vai fugir do assunto, né, mas para quem quiser conhecer um pouco mais, dentro da nossa página, lá dentro do post desse material, vou deixar também lá links para o Sebrae, né, que podem te auxiliar a esclarecer mais isso, e quem sabe aí numa futura conversa a gente pode falar sim de empreendedorismo social. Mas, resumindo, assim, tem ligação íntima e direta com esse nosso assunto de hoje, né, que é a diminuição das desigualdades sociais ao mesmo tempo que promove o crescimento profissional. Né? Isso é empreendedorismo social, é o empreender com um olhar voltado ao bem-estar da comunidade. Tá? Então vale a pena conhecer um pouco mais sobre o assunto. Finalizando, pessoal, assim como eu comecei com um pensamento, também termino com outro, né? Dessa vez em Cora Coralina. O saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. Então, para que a gente possa refletir um pouquinho sobre o nosso papel, né, sobre a nossa posição na sociedade. E com isso finalizamos esse nosso bate-papo. Tem aqui todos os meus contatos, sintam-se à vontade para entrar, para perguntar, para questionar, né, sempre aí pedindo para que possamos manter o respeito, o diálogo, as discordâncias sempre são válidas, mas o respeito acima de qualquer coisa. Pessoal, agradeço pela presença aqui de vocês, pela participação e pela paciência também. Afinal de contas, dessa vez foram 4 vídeos abordando o assunto. Mas espero que possamos ter modificado essa visão deturpada, né, sobre a tecnologia. Um abraço e até o próximo.